Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui nesse nosso webinar. Agradecer em especial a professora Fernanda Werneck, que gentilmente cedeu todo o seu tempo aí, que a gente sabe que é bem corrido, para estar conosco hoje, compartilhando um pouquinho da sua experiência, né, nesse assunto. Para quem ainda não teve oportunidade de assistir nenhuma aula com a professora Fernanda é especialista em prótese pelo INPE, em Florianópolis, ministra cursos de especialização em implantodontia, em cursos de imersão em prótese sobre implante no IPENO, também em Florianópolis. Queria passar alguns recadinhos bem rápidos para vocês. Nós vamos manter o microfone de todo mundo desligado para evitar ruídos, tá? Quem tiver perguntas, por favor, coloquem suas perguntas no campo de perguntas, aí na ferramenta que vocês têm do GoToWebinar. Eu vou lendo essas perguntas, selecionando todas e passando para a professora à medida que ela for discorrendo na aula e a gente vai interagindo. Outro último recadinho, antes de passar a palavra para a Fernanda, é que nós deixamos aí 4 documentos, né, carta molde dos dentes premium, certificado de garantia e alguns materiais informativos sobre o material de moldagem, que são os assuntos que ela vai abordar dentro da aula aí, para quem tiver interesse de fazer download. Tá bem? Eu vou passar a palavra então para a Fernanda, desejar um ótimo curso para vocês e vou desligar aqui minha câmera para a gente poder dar início à aula então. Olá, boa tarde. Vamos só testar aqui se vocês estão me vendo direitinho. Já está aparecendo a sua tela, professora. Só precisa pôr a apresentação. Deixa eu só abrir aqui minha apresentação. Só um minutinho. Aqui atrás. Entrou? Entrou sim, tá ótimo. A gente está vendo sua apresentação. Uhum. Tá, eu queria inicialmente agradecer a Patrícia, tá, o convite, a Cuser. É sempre um prazer trabalhar com vocês, assim, os dentes, prêmio, né, que a gente tem a gente consegue dar um trabalho, finalizar trabalhos com qualidade, com estética. Então, agradecer a oportunidade de vocês para passar isso e o tempo de todo mundo ali disponível para a gente poder passar essas informações. Deixa eu só mexer numa tela aqui, tirar aqui só um minutinho. Fernanda, enquanto isso, a gente está morrendo de inveja do visual que você está mostrando aí atrás de você. Pelo menos quem é daqui de São Paulo. Florianópolis. Daqui a pouco o sol está baixando aqui. Eu também sou de São Paulo, é sempre bom ter esse visual ali, né? A gente pode agradecer todo dia, poder trabalhar olhando esse visual ali. Então, vamos lá, vamos começar. Hoje eu trouxe para vocês uma aula, tá, sobre os fatores chaves para o sucesso das reabilitações com prótese de protocolo. Pelo tempo que a gente tem, é um assunto bem complexo, mas a minha ideia é trazer uma coisa bem prática e bem clínica, que é o que a gente faz no dia a dia. Eu trabalho, vai fazer 21 anos, com esse tipo, ano que vem faz 21 anos, com trabalho de protéticos, de prótese, e eu trabalho junto com o cirurgião, então sempre executando trabalhos de reabilitação. Então, a minha ideia é trazer uma coisa bem prática para vocês. Então, a gente vem... Patrícia, quando você precisar me interromper, você só me avisa, tá? Precisa de alguma coisa. Então, a gente vai falar basicamente da prótese de protocolo, que são próteses acrílicas suportadas por implantes, pré-dêntulos, né, totais, ou pacientes que vão perder todos os dentes, com dentes todos perdidos. E quando eu montei essa aula, a minha ideia era passar esses fatores chaves para que a gente evitasse as complicações estéticas e funcionais depois que tudo está pronto, né?
E essas complicações vão, assim, tem inúmeras complicações que a gente acaba pegando de casos que foram feitos, exposição de rebordo, né, de área de transição de prótese, né, a linha de transição entre a prótese e a gengiva do paciente, fraturas frequentes da prótese ou solturas de dente, uma confecção errada, um desenho errado final da prótese. Se vocês olharem na tela, essa última foto ali, uma prótese que o paciente não consegue higienizar, então às vezes não é o paciente que não sabe higienizar, ele não consegue pelo próprio desenho da prótese. E é uma obrigação nossa dar a possibilidade para ele conseguir fazer uma boa manutenção desse implante, né, da manutenção da prótese consequente da saúde do implante. E aí eu posso falar um monte de outras complicações funcionais. Então, vai da insatisfação do paciente com o resultado final, do problema de dicção, com escape de ar, quando a prótese não está bem adaptada. Então, eu vou estar tentando pôr os fatores chaves que a gente tem que ver antes de fazer qualquer procedimento no paciente. Então, quando a gente recebe ele, quais são as preparações que a gente faz para que a gente possa ter um trabalho de sucesso, tá? E que o paciente fique satisfeito. E aí, dentro desses fatores chaves que a gente vai estar pontuando durante a aula, o objetivo é que a gente tenha previsibilidade de resultado. Então, a principal coisa é uma boa comunicação entre as partes que vão trabalhar. Então, aqui a gente tem um protesista trabalhando, um implantodontista, um técnico de laboratório e o paciente. Então, são 4 pilares que a gente tem que estar o tempo todo com uma comunicação muito clara do caso, para que a gente tenha um sucesso final. Eu não sou cirurgião, não implanto, né? Não faço a parte cirúrgica, né? Tem um cirurgião que faz os implantes para mim, mas eu tenho que dar condição para o cirurgião entender aonde que eu quero o resultado estético, como é que vai ser a minha prótese. Eu tenho que dar condição para o técnico fazer um bom trabalho também. E o paciente também tem que estar satisfeito em tudo isso. Então, nessa comunicação, basicamente, cada um tem uma área aí para estar avaliando. Então, como eu tenho que estar sabendo qual é a queixa principal do meu paciente, qual é a expectativa que ele tem, eu tenho que estar fazendo um estudo estético e funcional desse paciente. O cirurgião vai estar avaliando qual abordagem cirúrgica que ele vai ter, ou seja, através dos exames tomográficos, que volume ósseo, que área que ele tem mais volume ósseo para cada caso. E o laboratório tem que ter uma viabilidade para fazer a técnica, né? E o paciente tem que eu tenho que modular a expectativa dele com a realidade que ele tem do caso dele, né? Então, e para que ele possa ter, a gente fala de consentimento esclarecido. Então, quando ele inicia o tratamento, quando ele vai para a cirurgia, ele tem que estar ciente como é que vai ser a prótese dele, que tamanho de dente que vai estar, que é uma prótese, que o protocolo é como se fosse uma dentadura fixa, sim. Enfim, todos os detalhes ele tem que estar bem consciente, tá? Porque nesses 20 anos aí de caminhada, o que a gente não quer é um paciente que chegou lá no final, que você instalou uma prótese e ele não está feliz, né? Que é muito difícil reverter o caso, tá? Vamos lá. Então, ali a gente vai ter uns caminhos que a gente pode seguir. E esse caminho vai estar entre a gente ver a expectativa do paciente, é um caminho, é um ponto para a gente trabalhar. O outro tipo de prótese que ele vai utilizar. Quando eu falo tipo de prótese, como é que vai ficar essa prótese, esse tipo de protocolo? Às vezes não dá para ter um protocolo acrílico, não tem espaço protético para isso, né? Ou como é que vai ficar o suporte labial dele depois que a gente for posicionar? Quando ele tirar uma prótese total que não tem essa extensão de flange. E no terceiro ponto, qual a técnica cirúrgica melhor para posicionar um implante para poder me dar o resultado protético e estético ideal? Então, quando eu falo de tipo de prótese, eu estou falando que resultado que a gente vai ter. Então, às vezes, que vai depender do tamanho do defeito ósseo do paciente. É claro, a maioria dos pacientes são atrofias severas de maxila, mas também tem casos que tem muito osso, que é o contrário,
né? Que eu tenho exposição de rebordo quando o paciente sorri, por exemplo. Então, tudo isso a gente tem que estar modulando. Então, quando eu falo tipo de prótese, olha só, ele pode ser que no resultado final eu não tenho espaço só para reabilitar com dentes. Pode ser que esses dentes, que eu tenho espaço para um dente alongado, um dente maior do que um dente normal, ou um dente mais numa área de compensação de gengiva. E aí vai depender do defeito que ele tem, depende se o defeito anterior, se a prótese vai maior na região anterior. Tudo isso a gente vai prever antes da cirurgia. Tudo isso. Então, o primeiro fator-chave que a gente vai tentar achar, diagnosticar no paciente vai ser como que vai ficar essa prótese no final. Qual o tamanho dos dentes que vai ficar. Aí, a partir dali, o segundo fator, qual é a técnica cirúrgica que a gente vai utilizar? A gente vai pôr implantes axiais, a gente vai inclinar os implantes, caso que eu tenha que usar um implante zigomático, aí o implantodontista não tem como fazer um trabalho em que o implantodontista coloca o implante onde tem a melhor volume ósseo, só sem saber aonde eu vou posicionar o dente. Assim como eu não tenho como fazer um trabalho protético se o implantodontista colocou o implante onde ele achou melhor. Um bom trabalho protético, uma boa resolução protética. Então, assim, o nosso protocolo de atendimento inicia com uma revisão do histórico médico do paciente, para ver se ele é possível, a saúde, é possível operá-lo, né, fazer enxerto, pôr os implantes, são cirurgias maiores, e com o exame clínico inicial do paciente e fotografias intra e extraorais. Num segundo momento, a gente vai analisar junto com o cirurgião, pedir exames tomográficos e radiográficos. E numa terceira consulta, a gente vai analisar modelos de estudos articulados e vai fazer análise de encerramentos, para poder juntar essas informações e aí definir o plano de tratamento. Então, normalmente, a gente passa por essas etapas. Aí, sim, a tomada de decisão. Depois de todas as etapas concluídas, o cirurgião vai posicionar esses implantes, vai planejar o posicionamento de implantes axiais ou inclinados, né? Vai definir se vai ser possível fazer uma carga imediata no caso, ou vai ter que ser uma carga tardia. E tudo isso modulando o paciente, né? Ele vai sabendo pelo que ele vai passar. Então, tem casos que a gente não vai conseguir fazer uma carga imediata, então o paciente ele já vai saber que ele vai ter que usar uma prótese dele mais um tempo. Tudo isso a gente vai estar informando antes de operar, tá? Então, vamos lá. Aí, se a gente vai conseguir realmente fazer uma prótese de protocolo de acrílico padrão, ou se a gente vai ter que fazer uma prótese de acrílico em dentes, com reforço, como uma prótese transitória, uma prótese provisória, e ele vai ter que transitar para cerâmica. E eu vou mostrar um pouquinho mais lá para frente. Então, quer dizer, se a gente não tiver espaço, a gente vai ter, o paciente tem que ser informado e vai ter que saber que mais para frente ele vai ter que ter um custo, enfim, e fazer esse outro, e vai ter que fazer um protocolo cerâmico ou uma peça, não é chamar de protocolo cerâmico, uma peça fixa cerâmica, tá? Vamos lá. Eu trouxe um caso, eu vou colocar esse caso e vou ilustrando ele só como e vou pontuando esses fatores chaves, tá? Essa paciente chegou para a gente, olha só, com um caso já realizado. Então, você vê uma falha grande, exposição de linha de transição, ela tinha dificuldade de dicção, porque tinha um escape de ar naquela região à esquerda, ao mesmo tempo o lado direito foi sobrecontornado, ela não conseguia higienizar, era uma área que estava sempre uma inflamação, bem insatisfeita com o resultado, a prótese foi usado um dente que gastou, essa prótese era uma prótese que não tinha muito tempo, tá? Imagina, essa prótese tinha 2, 3 anos, estava bem já gasta, né? Então, não foi usado um dente, aí foi falado que era um dente importado, né? Então, assim, a paciente chegou nessa condição. E olha só, olha os implantes, a radiografia. Então, assim, ela tinha implantes longos, quer dizer, ela tinha um osso na região anterior. E aí, como é que a gente faz, né? Então, esse planejamento reverso não foi feito inicial, né? Então, foi colocado os implantes, aí foi feita a prótese, não sei como é que foi feito esse planejamento, mas, enfim, a gente teve que replanejar o caso inteiro.
Então, essa zona de transição, a gente ia ter que remexer implantes, tirar implante, reposicionar implantes, fazer nova prótese, não tinha como fazer só trocando a parte de prótese. Então, a importância dessa comunicação de implantodontista e protesista para não chegar num resultado assim, e principalmente de um planejamento prévio. Então, olha lá, olha a área de transição, a zona de transição invadida, né? Então, olha lá. Então, a gente teria que reposicionar esses implantes, fazer uma osteoplastia para poder dar um resultado estético final. Então, o primeiro fator-chave naquela consulta inicial, em que eu faço o exame clínico do paciente, a primeira coisa a ser observada é a exposição de rebordo. Então, se o paciente, a primeira coisa que eu peço é que tire a prótese total dele, ou sorria com os remanescentes que ele tem, e eu observo se tem exposição de rebordo. Uma observação assim desses anos é que assim, o paciente tem muita vergonha, obviamente, de sorrir sem a prótese, né? Então, às vezes, a gente não consegue um sorriso que realmente exponha, e a gente precisa realmente ver como que é um sorriso máximo dele, sorrindo mesmo, de verdade, como que expõe esse rebordo. Então, é importante, de repente, tirar a prótese, explicar a importância por que eu tenho que visualizar esse rebordo, brinca com o paciente, aí a gente consegue ter essa imagem, fotografa também, quando a gente consegue essa imagem. Então, a primeira coisa a se avaliar, eu acho que é um fator principal, é a exposição de rebordo. Então, aí a gente inicia esse protocolo fotográfico. O protocolo fotográfico hoje não dá mais para trabalhar sem fotografia. Ele é importante como documentação, ele é importantíssimo nessa comunicação. Então, através dessas fotos é que eu me comunico com o cirurgião, é que eu me comunico com o protesista e até com o paciente. Então, é para ele que eu mostro como está ficando nas provas, através das fotos, e assim essa comunicação vai ficando cada vez mais clara. Então, eu faço um protocolo fotográfico com fotos de rosto do paciente, com e sem prótese, para que eu veja como que fica o suporte dele quando ele tira essa prótese. Então, a gente vê normalmente uma atrofia grande de maxila, né? O paciente fica com uma classe 3 ali, e faço fotos intraorais, então fotos também próximas da boca, com e sem a prótese. Faço a foto com o afastador, e que apareça os olhos do paciente, para que eu faça também algum trabalho no computador, para ver linha média, para fazer os traçados, para fazer as montagens. E aí a gente inicia, então, uma segunda etapa das moldagens iniciais. Então, basicamente, a gente pode ter 3 possibilidades ali. Um paciente que tem uma prótese sem referência nenhuma, um paciente que tem uma prótese com referência e uma terceira possibilidade, um paciente com dentes remanescentes. Quando eu for moldar um paciente que tem uma prótese sem referência, eu tenho que voltar para o rodete de cera, né? Então, eu tenho que fazer todo o planejamento como se fosse uma prótese total. E eu vou falar um pouquinho dessas marcações, dessas linhas de referência que a gente vai fazer no rodete. Às vezes, quando a prótese tem alguma referência, eu uso a prótese do paciente para fazer a moldagem. Quando eu tenho uma dimensão que eu não quero perder, alguma informação na própria prótese do paciente, então eu ponho um material leve, pode ser o Variotime Light, por dentro da prótese, tá? Registro, tá? Você pode fazer um registro com o byte, mando para o laboratório, ele vaza para a prótese do paciente, monta em articulador, e aí ele já tem, com as fotos, já uma primeira ideia. Então, a gente já tem uma ideia da onde seria a linha média, não, o dente tem que estar um pouquinho mais comprido, então a gente já não parte do zero, tá? Quando eu tenho alguma informação que me serve, eu já mando essa informação para o paciente através da moldagem da prótese do próprio paciente. Tudo que eu estou falando aqui é uma coisa bem clínica, bem o que a gente faz no nosso dia a dia, tá? Vamos lá. Quando eu tenho uma prótese ótima, o paciente vem trocando, o que a gente fez há pouco tempo, uma prótese total nova, o paciente gosta, o paciente não quer mudar. Então, ele vem, então, essa paciente, por exemplo, uma paciente super jovem, ela não tinha 40 anos, tá? E ela falou assim, eu não quero que as pessoas percebam que eu mudei, eu só quero que a minha prótese fique fixa.
Então, ninguém sabia que ela usava prótese, o marido, enfim. Então, é importante não perder as informações, então a gente duplica essa prótese, e essa mesma prótese eu posso estar usando como uma prótese provisória, né? Depois capturando os componentes, e transformo ela em guia. Eu duplico ela e transformo ela em guia cirúrgico. Eu não vou conseguir falar detalhadamente todos tentar passar para vocês irem se situando. Então, aqui, ó, por exemplo, uma prótese aberta, que a gente pode usar como guia e depois capturar para virar um provisório. E aí, quando a gente fez o rodete, a gente faz, então, seleção de dentes e personalização da montagem. Quando a gente tem que voltar para o rodete, a gente vai ter que fazer os planos de orientação para o laboratório. Não tem como o laboratório saber aonde. Então, aí volta a comunicação, uma clara comunicação entre protesista e técnico. O técnico não tem como adivinhar onde posicionar o dente. A gente está com o paciente, ou que dente que ele vai colocar. É muito mais difícil, a chance de falha é muito maior, de colocar um dente que não condiz com o rosto do paciente, ou enfim. Então, as primeiras referências, a gente tem que ajustar esse rodete em boca, ter uma marcação bem precisa de linha média, ajustar para posição e angulação dos incisivos, ajustar para que tenha um corredor bucal. Então, tudo isso você vai ajustando um pouco do paciente como se fosse fazer uma prótese total comum. Então, o protocolo volta para uma prótese padrão, uma prótese total, como se faz uma prótese total. Então, tem que saber fazer uma prótese total para fazer um bom protocolo, né? Então, vamos lá. E aí a gente marca linha de canino. Normalmente eu gosto de marcar pelo nariz, pela asa de nariz, que a gente vai marcar distal de canino, né? Desculpa, asa do nariz, se não disse distal de canino. Fica mais harmônico normalmente. E aí, em linha alta de sorriso, volto. Às vezes é legal a gente, de repente, passar uma vaselina por dentro do rodete, para o paciente ficar mais solto, para ver até onde vai o lábio dele em repouso, para que a gente possa fazer essa marcação do ângulo incisal e da posição. Observar o suporte labial que a gente conseguiu, se isso ficou legal. E na linha de sorriso, realmente, mais uma vez, conversando com o paciente, mostrar a importância dessa linha, dessa visualização de linha alta de sorriso, para fazer a marcação para o laboratório. Então, isso é uma informação básica para o laboratório montar. Sem essa informação básica, essa montagem vai acabar indo e vindo várias vezes, a gente perdendo tempo com o paciente, né? Que hoje a gente tem pouco tempo para perder, né? Vamos lá. Outra informação importante é a definição já da dimensão vertical, tá? Dentro do nosso lixo, a gente tem que estar com a dimensão determinada. Os pacientes vêm muitas vezes com a dimensão perdida. Eu gosto de fazer 2 marcações no rosto do paciente e aí sentá-lo, pedir para ele relaxar, que seria a posição de repouso, e aí com uma reguinha, medir e tirar 3 milímetros, e depois eu faço a conferência através dos testes fonéticos e da própria estética, tá? Mas é o que eu faço a primeira forma da dimensão. Por isso que quando eu pego uma prótese total que tem uma dimensão correta, apesar da montagem não estar legal, cor, enfim, eu não perco essa informação. Eu mando ela para o laboratório para que não volte para trás. E aí a gente começa a selecionar o dente do paciente. Então, estamos ainda nas primeiras consultas, né? Então, eu mando para o laboratório qual o dente que eu quero que ele use, né? Que cor, que tamanho e como a gente vai selecionar esse dente. É bem comum a gente ver os colegas acabam pedindo para o laboratório, enfim, definir qual é o dente que eles vão usar. Eu prefiro que a gente escolha, eu acho que é importante que o paciente participe dessa escolha. Eu normalmente, em caso de protocolo, eu uso o dente da Premium, da Cooser, que é um dente que a gente tem bastante opções, né, de tamanhos, de formato. É um dente
feito para isso, né, com resistência para uma prótese de protocolo, e aí a gente pode estar junto com o paciente escolhendo. Então, normalmente eu tenho alguns modelos para o paciente olhar, e eu também gosto de, às vezes, às vezes eu pego a carta molde, tá? Recorto da carta molde e coloco sobre o rollete para ver, eu mostro isso para vocês depois, no final da aula. Fernanda, já chegaram 2 perguntinhas, posso fazer? Claro. Uma delas você tem algum relato de fratura ou problema de fratura de caso de implante usando dente premium? Fratura de implante ou fratura de prótese? Não, de dente, uhum. A gente tem, assim, ó, a fratura, normalmente, uma prótese bem ajustada, e tem algumas coisas de laboratório que tem que ser vistas na hora da confecção para evitar essa fratura, tá? O que eu vejo que acontece é que o laboratório, às vezes, pega o dente premium é feito com camadas, com resistência, mas se o laboratório pegar e desgastar ele, por exemplo, os anteriores, deixar só a faceta e montar, o dente perdeu a força dele, né? Ele vai ficar um dente mais frágil, então é mais fácil, sim, e acontece, sim, de quebrar, tá? Ou, por exemplo, o laboratório, mais para frente eu vou mostrar alguma coisa assim para vocês poderem ter uma ideia, mas eu acho que tem que ter espaço para reabilitar, tá? O laboratório tem que ter espaço para fazer barra, para fazer a gengiva artificial e para colocar o dente. Se ele não tiver espaço protético, ou seja, uma falha de planejamento inicial, que o cirurgião teve que tirar osso, fica uma prótese mais frágil. Tá? Eu mostro bem isso, quanto que eu preciso, qual é a medida que eu preciso ter para ter um protocolo com uma espessura suficiente para fazer uma prótese com resistência. Mas se a gente trabalhar com o dente como ele é feito para usar, certo? Então, o dente sem desgastar todo o dente, usando o dente inteiro, né? Não fazer um acesso ao parafuso grande, ou seja, fragilizando o cruzal do dente, no dente posterior, por exemplo, não é para quebrar, tá? Não é para quebrar. Mas mais para baixo da aula, eu vou mostrar bem essa parte, tá? Tem uma parte que eu falo disso. Tá. O Fê, só tem mais uma que eu acho que está muito ligada ao que você está falando agora, que é a escolha dos dentes, que é a pergunta da Tatiana. Ela fala assim, que hoje em dia existe uma tendência muito grande das pessoas decidirem, optarem por cores clareadas, né, dentes claros. Você deixa isso bem livre para o paciente ou você tenta direcionar de modo que fique mais adequado com a idade do paciente e tudo mais? Qual que é a tua conduta aí nesse quesito? Então, assim, ó, bem legal essa pergunta, assim, ó, a gente é muito importante a gente ter uma comunicação bem legal com o paciente. Então, assim, ó, eu costumo ter, pelo menos aqui, assim, em consultório, uma placa B1, algumas cores, tá? E eu vou mostrar para o paciente isso, ele com o espelhinho, olha, teu dente, se a gente colocar o mais claro, como é que vai ficar? Dá um sorriso, olha, parece o teu inferior, vai dar essa discrepância de cor. E aí eu vou pontuando e tentando direcionar para que fique mais harmônico. Mas eu tenho alguns pacientes, tenho casos de pacientes que eles querem B1, né? Então, a gente pode fazer, faz, se for o caso. Mas, normalmente, eles acabam entendendo e querendo uma coisa mais natural, que fique mais natural. Agora, a gente pode, assim, na verdade, a gente é uma mistura ali, né? A gente vai fazer o que o paciente... que o paciente ajude a gente a escolher. De repente o paciente quer, ele falou, não me importa o que vai ficar diferente do meu anterior, do meu inferior, e eu quero, não, mais para frente vou mexer no inferior, vou facetar o inferior, seja o que for, e ele prefere ter um dente claro. Mas claro que eu tento sempre conduzir para um trabalho que tenha naturalidade, porque eu sempre brinco com eles que eu vou ver eles durante muitos anos, né? Então, vou ver eles daqui a 5 e eu vou olhando o trabalho de novo. Então, eu quero olhar e tá legal o trabalho, e não olhar e falar, meu Deus, ficar feliz. Sim. Então, a gente vai tentando modular. Mas é importante, assim, ó, que o paciente esteja sempre, ele tem que decidir junto, tá? Então, quem escolhe no final é ele, mesmo que você vá conduzindo para ele escolher o que você queira. Mas ele falou, não, doutor, eu acho que... Não, vamos fazer o que você acha mesmo. Vou usar a cor
A1, A2 que vai ficar melhor, vou usar A1, por exemplo. Então, mas é importante que tenha essa decisão, tá? Porque às vezes o paciente joga e fala, não, doutora, faz o que você acha melhor, né? E é importante que ele escolha, né? Se sinta bem também, Tá bem, obrigada. Então, vamos voltando ali na aula. Então, assim, ó, a carta molde vem assim. Acho que a gente pouco, às vezes, não olha muito a carta molde, porque manda o laboratório do técnico olhar. Mas olha só, a carta molde vem os formatos dos dentes, né? Então, se ele é oval, se ele é triangular, quadrado e retangular, triangular, oval, quadrado. E aí vem os tamanhos dos dentes, né? Então ele vai vir qual o tamanho em arco, né? De canino a canino, e vai vir o tamanho do dente. Olha lá. Então, por exemplo, num dente O4 eu vou ter de comprimento de coroa 10,7, de largura 8,7. Preciso saber tudo isso? Sim, eu preciso, porque como que eu preciso, dentro do meu rodete, eu preciso saber que eu tenho, que se eu colocar, então, por exemplo, se a linha alta do meu sorriso, do sorriso do meu paciente é maior que 10,7 de comprimento ali, quer dizer, quando ele sorrir vai aparecer dente, vai aparecer gengiva artificial, cervical, gengiva artificial. Eu quero que apareça? Pode ser que eu não queira. Ou eu tenho que pôr um dente, talvez eu tenha que pôr um dente um pouco mais comprido. Ou eu tenho que informar o meu paciente que talvez apareça uma linha em cima de gengiva. Então, é isso que a gente está conversando, do paciente participar de tudo isso. E ele vai visualizar isso nesse nosso planejamento. Então, eu seleciono o dente. Então, eu vou medir a minha linha de canino a canino, que é aquele plano de cera que eu falei anteriormente. Então, eu vou medir quantos deu. Ah, deu 46. Então, o O4 serve, o outro dente serve. Aproximadamente 46, 47, a gente vai vendo o que mais casa com aquela distância. E aí eu vou ver o tamanho do dente, qual que vai ficar melhor ali também, vendo linha de sorriso e formato de rosto do paciente e fotos antigas do paciente, eu vou falando mais para frente. E aí, por exemplo, eu pego um caso que o paciente tem dentes naturais, que vão todos perdidos, que vão ser extraídos, e eu não tenho muito como fazer esse rodete. Então, como é que eu faço a seleção, né? Se ele vai... normalmente, esses casos acabam tendo carga imediata, mesmo que eu não faça um trabalho definitivo, eu tenho que colocar um provisório, uma peça temporária, com uma estética satisfatória. E quanto mais eu acertar nessa provisória, nessa temporária, mais fácil é para eu fazer o definitivo. Como que eu faço a seleção? Então, ó, eu tenho lá no meu computador, eu tenho, se vocês for verem, eu coloquei o dente em cima, eu tenho a foto do paciente e eu pego o dente, vejo a medida e tento meio que ver pelo tamanho do dente natural do paciente, que formato que fica, que é o formato dele, que tamanho de dente seria para ele. Então, através da medida do próprio dente natural do paciente, tá? Eu faço a seleção do dente correspondente. Então, olha só, olha, então nesse caso eu selecionei o que mais parecia. Você viu que ela tem uma extrusão ali na região anterior, de lateral a lateral, tá vendo? Então ali eu já sei que eu vou ter que pedir para o cirurgião e vou ter que guiar essa osteoplastia. E aí, olha lá, quando eu levanto a cervical do dente, eu já sei que tamanho de dente, aonde eu vou posicionar ele, o quanto eu preciso a mais de largura, de altura, né, de espaço protético para trabalhar. Mais um caso de dente natural que eu não tenho referência nenhuma. O dente está totalmente gasto, está bem fora a referência. Como é que eu faço? Muitas vezes eu tento fazer, eu insero, tá? Faço um mock-up por cima do dente para eu conseguir visualizar alguma coisa, porque ali eu tenho uma referência muito perdida, e volto para a minha carta molde. E aí eu seleciono qual dente é mais parecido com esse enceramento, com essa reconstrução desse dente que eu fiz. Posiciono esse dente. Eu posso fazer isso, eu fiz aqui no computador, faço no computador até para mostrar para o laboratório, faço isso no próprio modelo, medindo, né? Eu posso moldar esse mock-up em boca, ou no próprio modelo encerado, e vejo a largura, o comprimento do dente para eu poder selecionar. Olha o caso. Então, um dos fatores chaves é a gente selecionar o dente, né, junto com o paciente. Então, o paciente participa de todas as etapas. Então, durante toda essa etapa, antes de fazer qualquer coisa cirúrgica, né? Então, ele nem passou pela cirurgia, ele já sabe
que vai ter um dente que vai ser mais triangular, que a cor vai ser A1, que vai ter um pouquinho de exposição de, por exemplo, esse dente que a gente escolheu, um dente mais triangular, ela vai ter uma papila que apareça mais. Então, tudo isso ela vai estar. Eu uso casos de outros pacientes para poder mostrar, né, para o próximo paciente, para ele conseguir se visualizar nesse resultado. Quando eu falo de papila, como é que dispõe mais papila ou não. Então, esse é o resultado, tá? Então, essa terceira foto, a paciente já está com o protocolo em carga imediata em boca, tem 2 dias da cirurgia, 3 dias, ela está bem inchada ainda, meio arroxadinha ainda, e é bem legal, eu gosto, um trabalho bem gratificante, você vê, olha a foto dela aí, 2 meses, 3 meses depois, toda maquiada, toda uma nova... A gente trabalha com uma expectativa muito grande, uma reabilitação vem com uma carga dos pacientes de anos com problemas dentários, com histórico de dentistas que tiraram os dentes quando eram muito jovens, quando esses pacientes eram muito jovens, e aí não são trabalhos às vezes juntaram dinheiro para fazer aquilo, ou tem expectativa de ter como é que vai ficar essa... Então é muito importante, eu gosto de que o paciente tenha uma noção muito real do que ele vai fazer, que resultado que ele vai ter, e porque isso me faz ter muita tranquilidade de fazer os casos, mesmo casos bem complexos. Fê, o rosto do paciente... Oi, deixa eu te fazer mais uma perguntinha aqui do Vinícius. Ele pergunta, sabe me dizer se esse dente virtual é recortado da carcamolde ou é algum aplicativo que você usa com biblioteca de dentes? Eu fiz mesmo aqui eu recortei ele, tá? Aí eu meço ele, eu tenho aquela reguinha do Keynote mesmo, tá? E aí eu posso ampliar ele, diminuir, ponho bem a medida numa reguinha. Eu mesmo fiz isso para me ajudar a posicionar. Você pode fazer isso no modelo, tá? Com uma reguinha você consegue mais para uma seleção de dentes. Ali, esse eu tenho, então, eu pus a foto do Keynote e eu recortei esse dente, os formatos, e aí eu guardo esse banquinho de dados e eu vou usando para fazer os meus planejamentos. Não tem nada, eu que fiz, tá? Não é nada assim, não tem essa... Mas é bem tranquilo de fazer, tá? É você pegar, você tem uma foto do teu dente e você recortar só os centrais, né? Se você mexe no Keynote, é bem tranquilo de fazer. E você pode usar, e aí colocando o tamanho direitinho. Tem essa régua que você pode, né? Você mede no modelo e faz isso no computador depois. Obrigada, Fê. Então, assim, o rosto do paciente tem a história do visagismo, que é interessante também. Eu acho que, assim, é muito de percepção do paciente, como ele fica também, né? Nossa, né? E o tempo que a gente vai... Tanto trabalho que a gente já fez. Mas, assim, o rosto do paciente, com certeza, é um fator bem interessante na hora de escolher o dente. Esse caso é um caso do B1. Olha lá, o paciente quis por B1. E eu tentei convencê-lo de que B1 era muito claro, ainda mais que ele, paciente com uma pele morena, mais aparece, né? E ficou mais em destaque ainda, mais ele quis por cor B1. E assim fizemos a cor B1 e ele é super feliz com o dente, tá? Esse caso tem, não sei, deve ter uns 8 anos, eu não sei. E assim, ele adora o dente dele. Então esse é um dos casos B1. Mas aí, olha só, então aqui eu uso o rosto do paciente também para me ajudar a escolha de dentes. Então, um dente quadrado, um dente mais oval, um dente mais triangular e um mais retangular. Então, acho que o rosto também é mais uma forma de ajudar a escolher o dente. Outra coisa que me ajuda muito nessa personalização, que a gente está falando de seleção de dentes, que dente que eu vou escolher, né? Tamanho de dente, que formato de dente. E aí, um outro detalhe que eu gosto muito de fazer, eu faço isso com bastante frequência, é personalizar o trabalho. Então, apesar dos dentes serem dentes... Então, a gente tem, apesar de ter bastante escolhas de tamanhos e formatos, eu gosto de personalizar, tanto na montagem, num detalhe do dente. Então, olha só, fotos antigas do paciente, ou de filho ou filha, eu uso sempre nos trabalhos.
Então, às vezes, é uma pontinha, um dentinho que o paciente tinha para você ver, um canino um pouquinho proeminente, principalmente em casos que a gente não tem referência nenhuma. Esse caso é um caso bem interessante, porque a gente não tinha nada assim, bem fora, os dentes estavam bem complicados para a gente ter alguma referência, e a gente pegou uma foto dele antiga. E ele até brincou comigo que ele queria que essa foto dele, acho que ele tinha 30 anos, não sei, essa preta e branca que ele me deu de referência. E aí, quando a gente foi fazer o trabalho, ele tá com 60 anos, pô. Então ele pediu para eu fazer uma foto dele igual depois, que ele queria mostrar para a família dele, quanto ele não tinha mudado nada. Então você vê, ó, eu montei um arco ali, você viu que ele tinha uma montagem mais quadrada, né? Tá vendo? O lateral, então, o caninho, os posteriores mais quadrados, o anterior, um pouco mais quadradinho. Então a gente pode usar as fotos, é bem legal usar as fotos do paciente para a gente personalizar o trabalho. Olha lá. Então essa personalização através de fotos antigas, eu acho também é um outro fator-chave para sucesso, porque quando a gente fala de sucesso, a gente quer que o paciente se sinta bem, né? Com uma prótese que ele se reconheça. É muito comum o paciente dizer, não parece que não sou eu, né? Quando ele tem um trabalho que foi fugindo muito. Às vezes o paciente ou não tem referência, como nesse caso, ou foi mudando as próteses ao longo dos anos e o dentista acaba jogando os dentes para que uma prótese total, por exemplo, se estabilize, ele vai mudando a posição para conseguir estabilizar uma prótese no rebordo atrófico e perde total referência do que é o paciente. Então, a personalização através de fotos eu gosto muito, eu mando para o laboratório, eu falo o que eu quero, né? Olha, outro caso também, a paciente bem fora, assim, a referência. Então, essa paciente também, se vê, olha o canino dela como é mais aberto ali, e ela queria esse canino dessa forma. Então, desde que a gente consiga uma finalização, uma oclusão bem fechada, um balanceio de oclusão bem fechada, a gente pode personalizar, né? De repente abrir um pouquinho o canino, enfim, apinhar um pouco no lateral, enfim, né? De forma que o paciente, apesar de estar usando um dente, que é um dente assim, padronizado, vamos falar assim, ele tem um dente para ele personalizado, que ele fala, olha, esse dente ficou igual ao que eu era. Eu escuto bastante isso. E é muito legal quando você trabalha com uma prótese protocolo, e a paciente chegar para você e falar, olha, nossa, ficou muito parecido, ficou igualzinho que eu era, meu dente natural. Tá? Então, isso, na verdade, são alguns detalhes que a gente pode estar pegando em fotos antigas e sempre conversando com o paciente, entendendo o que ele espera daquilo, né? Como é que ele espera do resultado? E a modulação do paciente para que ele entenda os limites também do caso dele, às vezes. Olha lá. Olha lá, protocolo em boca. Essa seleção dos dentes anteriores, sou eu que vou escolher os dentes posteriores. Quando a gente fala de prótese, na própria carta molde, você vai ter os tamanhos correspondentes, né? Quando você seleciona os dentes anteriores e superiores, se você for fazer um protocolo duplo, superior e inferior, ele vai já te jogar, tem uma tabela onde mostra, eu posso mostrar depois no final, a gente pode até abrir a carta molde para vocês verem, mas vocês receberam também. Então, ali vai dizer, olha, se eu escolher o dente O4, o inferior correspondente a tal, e aí no posterior, os posteriores, você tem alguns tamanhos que vai depender do arco ali do paciente, que a gente seleciona, e bem interessante, esse dente idealis é um dente lançado há pouco tempo, né, Patrícia? E esse dente é um dente que ele tem uma angulação menor, então ele tem uma angulação de 5 graus, diferente da isso outra. Aí, Fê. 5, né? Outra é 33, né, Patrícia? Isso mesmo. Uhum. Então, para alguns casos, é bem interessante, se eu tenho um antagonista que tem, por exemplo, ou que seja uma cerâmica, assim, um trabalho cerâmicos ou dente natural, que não tem uma anatomia mais de um dente jovem, não adianta pegar um dente posterior, um posterior, o 8, né? E o normal do
do premium e posicionar, porque eu vou ter que desgastar toda aquela custo, eu vou ter que mexer na oclusal toda dele para poder fechar a mordida. Então, esse dente idealis é bem interessante para usar nos casos do protocolo. Claro, se eu tenho protocolo superior e inferior, em que eu posso usar os dois dentes bem cuspidado, com a anatomia toda jovem, vamos dizer assim, eu vou usar. Mas se eu não tenho um antagonista para isso, ou eu tenho um paciente que já tem um problema de disfunção, né, uma disfunção de ATM, eu não vou colocar um dente com muita cúspide que vai travar e não vai deixar um balanceio mais livre para ele, tá? Não vai deixar uma oclusão livre. Então, é um dente bem interessante de usar e a gente também que seleciona, tá? Antes de mandar para o laboratório. Olha lá, tá vendo a diferença? Ó, tá vendo? Ele é uma cúspide mais baixinha. Então, ele fica um dente mais fácil para fazer as desoclusões. E aí, voltando lá no caso da Lenita, nossa paciente, a gente volta para plano de dentes em cera, e aí a gente faz uma montagem, quando vem essa montagem, que eu já escolhi formato, tamanho, que dente que eu vou usar posterior, a gente faz uma montagem sem a flange vestibular. Por que sem a flange vestibular? Porque no caso dos pacientes que usam uma prótese total, essa flange, ela vai dar um suporte facial que eu não vou ter no minha prótese protocolo. Então, o paciente também tem que se visualizar para ele entender que, apesar de ele ter no final com o protocolo uma prótese fixa, sem pálato, com todos os benefícios de uma prótese fixa, né, sobre implantes, talvez ele perca um pouco, ele não tenha tanto suporte facial, ele perca um pouco desse suporte. E aí, talvez os sulcos fiquem um pouco mais marcados, e aí, posterior, a gente pode fazer preenchimento em lábio, preenchimento em sulco, isso depois como um complemento, tá? Mas é importante o paciente visualizar, porque às vezes ele se estranha, né? Ele fala, nossa, eu fiquei muito para trás, então eu preciso que o meu dente consiga ser posicionado em um lugar em que ele devolva o suporte labial, né, para o paciente, mas o suporte facial, se a parte de cima onde tem, não fique muito para trás. Então, é fundamental essa prova sem flange vestibular. Nessa prova, a gente vai conseguir visualizar bem claro qual o tamanho da discrepância vertical e qual o tamanho da discrepância horizontal. Uma discrepância vertical grande, né? E dá uma boa área protética, certo? Um bom espaço protético para trabalhar. Inicialmente não é uma coisa ruim, desde que minha linha de sorriso não seja alta, né? Uma discrepância horizontal, eu tenho que analisar qual o formato que vai ficar essa prótese. Eu vou conseguir posicionar o dente lá na frente e jogar, só que o implante vai estar preso lá no rebordo, lá atrás. Então, como vai ficar essa curva? Qual é o desenho dessa prótese? Né? Então, quando eu falo de desenho no início da aula, eu falo de tamanho de dentes, com compensação, com gengiva ou sem gengiva, mas eu também estou falando como que vai ficar? Vai ficar um degrau? Lá para frente eu mostro um desenho para vocês. Então, eu com essa montagem de dentes em cera, sem a flange vestibular, posicionada no paciente, eu vou fazer a análise intraorais. Essa análise vai me dizer qual é o espaço protético que eu tenho, que formato que ficou essa prótese, ficou dente, mais um pedacinho de gengiva, não, eu vou ter que inclinar um pouquinho a cervical, porque senão vai ficar muita discrepância, muito grande. Eu vou definir, ao contrário, eu tenho muito osso, eu preciso de osteoplastia, eu preciso tirar osso para ter espaço, eu não tenho espaço protético, então eu estou visualizando tudo isso já nesse meu planejamento, lembrando que o paciente não fez nada ainda, ele nem operou, tá? Então, isso é tudo eu estou planejando junto planejando junto com o paciente, porque é o que ele vai ter de estética final, e essas informações que eu preciso passar para o cirurgião. Então, a gente vai estar avaliando se eu tenho espaço protético suficiente, se eu não tenho, aonde eu tenho que fazer a osteoplastia, né? E às vezes, quando eu falo de mudança de prótese, quer dizer, olha, a gente não tem como tirar osso, não tem por que tirar osso, não tem como tirar osso, e você não tem espaço para fazer um protocolo que vai quebrar, né? Como foi a primeira pergunta que me fizeram ali. Então, porque não vai ter espaço para fazer uma barra, para fazer acrílico, para deixar o dente, um dente premium inteiro,
né, sem grandes preparos no dente. Então, a gente vai ter que transitar depois para uma peça cerâmica. Então, tudo isso são as análises intraorais que a gente vai fazer com esse plano em cera. Olha lá, respondendo aquela pergunta também, ó, o espaço interocruzal ideal para a gente fazer uma prótese de protocolo é em média 16 milímetros. Por quê? Porque eu preciso de um dente de 9 a 11 pelo menos e mais espaço para barra, mais o acrílico, a gengiva artificial, mais os componentes. Então, eu preciso de pelo menos isso ideal de tamanho, né, para poder reabilitar. Então, fator-chave, que tipo de prótese que eu vou utilizar. Então, se eu quero fazer um protocolo padrão acrílico, eu preciso de 14, 16 milímetros de espaço protético. Senão, é uma prótese que fatalmente vai me dar problema. E aí, não adianta, não é o laboratório que não fez direito, não é o laboratório que não trabalhou, não. O laboratório, às vezes, não tem espaço para fazer o trabalho. Então, ou seja, eu preciso dar espaço, condições para o laboratório trabalhar, tá? E nessas montagens iniciais de planejamento, o laboratório já prevê isso. Ele fala, olha, eu estou sem espaço, não vou conseguir fazer um protocolo aqui. E aí a gente vai para o cirurgião e fala, olha, eu preciso de mais espaço, você tem como tirar osso em tal área, tal área? Então, tudo isso é no planejamento. Então, quando eu pego um tipo de espaço protético reduzido de 9 a 12 milímetros, por exemplo, eu faço um trabalho, a gente posiciona os implantes já de uma forma diferente, porque eu vou ter uma peça, eu não posso posicionar um implante em região de ameia de dente, então já tenho que fazer um outro planejamento, o cirurgião, eu já vou ter que informar essa troca para o cirurgião, para ele já posiciona o implante de outra forma, tá? E aí a gente pode até fazer carinho imediato com uma prótese acrílica, trabalhar essas gengivas para depois vir fazendo uma prótese definitiva. Olha só, então às vezes nessa consulta de prova, olha ali, a paciente expõe rebordo ali, já é um alerta, né? Na prova, com a dimensão certinha, o laboratório já me mostrou que não cabe, tá vendo? Ó, é só dente. Essa foto ficou um pouco inclinada, tá? Mas olha só, já tá, se você olhar essa foto de baixo ali, o dente já tá encostando no rebordo da paciente. Se é um caso, a paciente não é uma prótese protocolo, ela tem que fazer uma peça em cerâmica, né? Uma peça fixa em cerâmica, ela pode. Então, esse é bem um caso clássico de falta de um espaço protético reduzido. Olha lá, então, se a gente está falando de protocolo duplo, superior e inferior, a gente precisa de 28 a 32 milímetros de espaço para trabalhar com prótese de protocolo, tá? Olha lá aquele caso, esse aqui é aquele caso daquela paciente, né, que eu mostrei lá em cima. Então, tá vendo? Ó, a gente teve que mexer em osso tanto em cima quanto embaixo. Olha lá, tá vendo? Para que a gente fizesse um protocolo com espessura, né? Depois dessa análise intraorais, esse mesmo plano, montagem em cera, sem flange, a gente vai usar para fazer uma análise extraoral. Então, o que eu vou ver? A linha de sorriso, se o suporte labial ficou legal, vou analisar as posições de rebordo, vou fazer alguns testes fonéticos para ver conferir se a minha dimensão está adequada. Então, aí fecha minhas análises para poder, a partir daí, ali uma foto só de suporte labial, né, com e sem prótese, então isso também é um fator-chave, para aí eu poder confeccionar um guia para o cirurgião. Então, não tem, mais uma vez assim, não tem como um cirurgião posicionar um implante em qualquer lugar, não, o melhor lugar, onde tem mais volume ósseo, sem ter nenhuma noção aonde vai ser o dente depois, né? Assim como não tem como eu fazer uma boa prótese com o implante posicionado em qualquer lugar, né? Então, essa comunicação tem que ser bem clara para a gente poder ir guiando o caso. Então, como não sou eu que opero, mas sou eu que ponho o dente, eu sempre brinco que os cirurgiões às vezes cedam, fazem tudo, e eu que fico com o paciente no final para entregar o sorriso, para fazer a carga imediata, entregar em 3 dias o dente, né? Então, é bem importante, assim, a gente se sente segura quando a gente planejou, né? Então, o paciente que vem pós-operatório, que está inchado, que não consegue sorrir direito, eu já tenho todas as informações, eu já sei qual o tamanho de dente, aonde eu vou posicionar, o que eu vou querer fazer de caracterização, como eu vou personalizar o caso dele, e eu vou transformar tudo isso em guia cirúrgico. E esse guia cirúrgico vai ajudar, vai
enfim, guiar o cirurgião, é um guia multifuncional, inicialmente vai guiar o cirurgião para posicionar esses implantes. E tendo um limite da minha estética, né? Aonde está vestibular dos meus dentes, aonde que eu quero posicionar. Nesse mesmo guia, eu costumo já deixar uma marcação para o cirurgião, para que ele saiba aonde ele vai ter que fazer a osteoplastia, caso ele tenha que fazer. Então, eu já guio também nesse guia. Então, só voltar uma outra informação aqui do guia, e é importante a gente não perder as informações que a gente fez. Então, esse guia tem que estar bem apoiado, tá? Por exemplo, um guia superior, lá em região de túber, em região de palato, onde o cirurgião, para que o cirurgião possa, no momento cirúrgico, posicionar este guia, né? Estabilizar este guia, ou seja, ele prende esse guia durante a cirurgia, com as minhas informações, que eu trabalhei todo, que eu fiz as fotos, que eu selecionei dente, senão não adianta também eu fazer todo esse trabalho e perder as informações no final. Então, esse guia tem que estar, uma duplicação da minha montagem, ele tem que estar bem fiel, tá? Para a gente não perder as informações. Então, naquele caso que a gente voltou, que a gente está refazendo da paciente, então a gente monta dentes em cera, então a gente percebe o quanto a gente tem que tirar de osso ali. Então, no primeiro, a gente, olha o caso dela, a gente teve que primeiro enxertar a região que fez levantamento de seio bilateral, tá? Porque a gente está vendo ali na região, apesar de na região anterior ela tinha bastante osso, na região posterior ela não tinha nada. Então, a gente teve que primeiro enxertar, aguardar o tempo, né, de osseointegração, do tempo de maturação do implante, do enxerto ali, ó, o enxerto feito. Aí, no segundo momento cirúrgico, a gente posicionou implantes ali naquela região e colocou mais um implante ali na região anterior, onde a gente tinha um espaço ainda. E aí, a gente fez um molde e para a gente poder fazer uma prótese. Então, a gente usou ali, ó, a gente pode fazer uma moldagem aberta. Eu pude fazer uma moldagem aberta porque eu tinha o protocolo dela antigo, que tinha algumas informações, tá? E a gente e a minha montagem tinha como eu passar as informações sem perder. Então, eu não precisei usar o guia multifuncional. Nesse caso, dessa paciente que a gente está refazendo, a gente fez uma moldagem aberta, tá? Com o Variocar. Então, uma moldagem para um primeiro provisório. Então, a primeira etapa, então, a gente posicionou os implantes, fez um provisório, para depois tirar os implantes. Imagina ele ter que tirar todos os implantes, aqueles implantes longos anteriores, que não tinha como deixar para ter um bom resultado. E aí, a gente vai para o guia multifuncional, olha lá, guiando o cirurgião para ele saber aonde ele tinha que tirar osso, para a gente poder ter um resultado. Então, a última etapa foi a explantação e osteotomia, né? E a colocação dos outros implantes e a colocação, e aí está com essa peça provisória, né? No protocolo provisório, olha a quantidade de osso que a gente teve que tirar para dar uma estética para esse caso. Então, quer dizer, a gente teve que, e assim, o paciente teve que passar por 3 cirurgias, tudo de novo. Então, acho que é tão importante a gente fazer todas essas etapas antes e essa comunicação para que a gente não tenha casos como esse. Então, eu quis pôr esse caso para ilustrar justamente porque é bem complicado começar tudo de novo, né? Então, olha lá, provisório, olha lá a diferença ali, já com o provisório em boca. A gente fez reembasamento, eu gosto de usar o monoface, que é ele é mais denso, tá? Para fazer os reembasamentos. Então, a gente injeta o material na área ali, onde eu preciso que seja reembasado. Olha lá, eu corto a pontinha normalmente para ele sair melhor. E eu gosto de usar o Optosil ali para dar mais uma sustentação ao material, tá? Então, eu uso uma meia medida do Optosil só para fazer uma cópia de palato, tá? No meu reembasamento. E aí vem a prótese reembasada, já justinha, para não ter problema com dicção, para melhorar, né? Enfim, a higienização também da paciente. E aí, só aí que a gente vai, então, para o protocolo definitivo. No protocolo definitivo, a gente faz a moldagem,
usa os transfer, lembra que a gente não pode perder as informações que a gente fez, e nesse guia eu tenho a minha dimensão vertical já definida, certo? Então, para eu não perder, a gente usa o parafusinho curto dentro do transfer para fazer a moldagem. Ó, aí, união dos transferentes, né? A gente usa o pattern, que é uma resina que tem uma pouca distorção. A gente vai colocando sempre ali, ó, a gente vai pondo o material aos pouquinhos e vai juntando esse material até que a gente una todos os componentes. Aí eu novamente vou estabilizar esse guia, que a gente chama de guia multifuncional, porque ele foi usado para cirurgia e agora ele vai ser usado para o definitivo. Eu tenho que unir para que ele saia com as minhas informações. Então, quando eu vou unir os transferentes ao guia, eu não posso perder as minhas informações. Então, eu tenho que ele tem que estar, a união é feita com o paciente ocluindo, tá? Para que essa prótese se mantenha na dimensão que eu tinha. Por isso a importância da prótese ter uma estabilidade, como ela é toda aberta, ela tem que ter uma estabilidade posterior em região de tuber, em palato posterior ali, para que ela fique fiel ao meu planejamento. Ali, ó, aí eu te faço alguns pontinhos para manter meu posicionamento oclusal, tá vendo? Então eu tenho que fechar a oclusão, o paciente ocluindo é que vai estar, eu vou prender o guia, né, aos componentes, aí eu corto a pontinha e aí eu prefiro usar um medium flow ali, tá, do value time, para poder ele não entrar, por causa, normalmente o paciente está recém-operado, então o material não tão fluido, para que ele não entre, né, em região de sutura. Eu prefiro usar esse médium na hora da moldagem e muitas vezes uso de novo o Optazil para copiar palato, quando é uma parte superior, na parte vazada do guia, eu faço uma bolinha para poder dar uma estabilidade melhor no material. Olha lá, a injeção do material. Às vezes eu até faço mais um registrinho, tá? Mesmo tendo os pontinhos, para poder ter mais uma conferência de posição. Aí com o value time embaixo. Aí o protocolo definitivo. Feito. Então, olha só, olha a diferença do formato da prótese, né? Então, olha o quanto a gente teve que tirar de osso para poder dar um resultado para a paciente, né? Então, agora sim, ela não tem uma linha uma exposição de linha de transição de prótese, a linha média está no lugar, ela é uma prótese mais parecida com os dentes que ela tinha natural, e você vê que eu tenho que restabelecer o dente posterior e inferior também. Não adianta eu fazer um protocolo superior e não mexer na parte inferior. Então, o paciente lá no começo, quando a gente foi fazer o replanejamento dela no caso, né, refazer o caso dela, ela é informada de que a gente vai ter que refazer, mexer na parte inferior para dar estabilidade oclusal para ela. Então, mais um fator-chave é a gente conseguir dar de sucesso, a gente dá um formato, olha só o formato da prótese dela. Então, olha a diferença. Então, ela não tá não ficou uma prótese que a paciente não tem condição de higienizar. Então, eu preciso ter um desenho de final de protocolo que permita a higienização. O paciente tem que conseguir, não pode virar uma área côncava de acúmulo de alimento. Tá? Então, isso tudo é previsto antes, no início do tratamento. Outro fator-chave, que aí foi um dos questionamentos ali no começo da nossa live, que era não fragilizar o dente, né? Olha o tamanho das aberturas, que essa foto não está muito boa, o espelho tá meio... Mas eu quis colocar ela para ilustrar, porque é bem interessante isso. Às vezes a gente recebe no laboratório, para ele abrir os acessos do parafuso, ele faz uma abertura enorme, totalmente desnecessária, né? Então, ele fragiliza a estrutura do dente, totalmente desnecessário. Então, acessos pequenos, o suficiente para você passar, abrir e fechar com a sua chave. Não precisa fazer um acesso enorme. Olha o dente preservado. Então, o dente anterior, ele tem que estar com a vestibular e com a palatina inteira. Ele não pode colocar só o vestibular do dente, a palatal, ele
ele fazer em resina, resina rosa, né? Vamos dizer. Ele tem que fazer o dente o mais inteiro possível, né? Vamos lá. Ali, ó, a gente comentou ali, ó, quando a gente tem uma discrepância horizontal grande, né? Olha só, às vezes a gente tem um desenho de... Eu quero posicionar o dente de forma que dê um suporte labial. Às vezes o desenho da prótese, olha como ela fica. Então, ela não pode ficar com um degrau. Primeiro que ocorre um acúmulo de alimento ali em cima, tá? Para o paciente, então fica bem desconfortável. E principalmente, às vezes o paciente sorri, o lábio superior dobra em cima da prótese, forma um vinco, tá? Então, a gente tem que prever esse desenho de prótese. Olha só, a gente tem que tentar, ó, às vezes, tentar jogar o implante mais apical, tá? Ou ver a questão da dimensão, se eu consigo ganhar um pouco mais, para que eu dê uma curvatura, às vezes até um pouco inclinada, dependendo de como é a linha de sorriso do paciente, inclinar um pouco a cervical do dente, para que ele não fique com aquela inclinação. Olha só. Tá? Ó. Então, para que fique fácil de higienização, devolva o suporte sem criar um desenho errado da prótese. Olha lá. Então, voltando no caso dela, o sorriso, a prótese instalada. Olha lá, olha o contorno. Tá vendo? Então, é um contorno, a gengiva tem que refazer, é como se ela tivesse que refazer a anatomia do palato da paciente, né, vestibular. Então, ela tem que seguir esse contorno para ficar um contorno harmônico. Olha lá, olha o suporte labial dela, devolvido, sorriso, aí. E o nosso casinho finalizado. Então, ali é a primeira etapa inicial, ela usando o provisório, né? E aí, na prótese definitiva. E é isso. Terminamos. Quanto tempo a gente teve aí, Patrícia? Foi ótimo, Fê, foi ótimo. Obrigada. Você foi super dentro do horário. A gente acabou tendo as perguntinhas no meio do caminho, né? Mas foi ótimo. Eu acho que esse protocolo que você usa dá muita segurança para que a prótese tenha sucesso, né? E agrade o paciente, mas não só esteticamente, mas funcionalmente também, né? Isso. É isso aí, é bem importante esse planejamento prévio, né? E a comunicação, eu acho, das partes que trabalham no caso, né? Acho que é bem importante. Uhum. Eu acho que você só pega caso difícil, né? Não. Muitos casos difíceis. Mas A gente tá ótimo. faz o dia inteiro, na verdade, né? São aí 10, 12 horas de trabalho de protocolo o dia inteiro fazendo, é isso aí. Mas é bom que a gente tenha uma visão bem clara, e assim, como não sou eu que opero, eu tenho que dar condições para o cirurgião visualizar o que o paciente precisa, a gente fica meio que no intercâmbio, às vezes, dessa comunicação. Então, é bem importante, assim, ter esses fatores bem claros antes de operar, né? Por isso que eu quis trazer aquele caso de refazer, né? E esse relacionamento triangulado, né, entre o cirurgião, você, protesista e o laboratório é super importante de estar bem integrado, de estar bem, a comunicação ser muito clara e muito transparente para que saia tudo certo, né? Tenha sucesso. Obrigada de novo por ter dado essa aula linda aqui para a gente, compartilhado com a gente. Normalmente, depois do webinar, às vezes surgem algumas perguntas. Quem quiser fazer perguntas, mande para a gente encaminha para a professora Fernanda. Queria passar um recadinho rápido. Quem puder, no final desse webinar, a gente vai ter um questionário bem curtinho, são 4 perguntinhas, em 2 minutos vocês conseguem responder. Convido vocês a responderem, para a gente é muito importante saber a opinião de vocês, para a gente melhorar a cada dia. Obrigada novamente e gostaria de encerrar por hoje. Obrigada. Obrigada, Fê. Um abraço. Tchau.